Amém? Vamos lá. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te e vai sobre esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola de teu pé eu tenho lhe dado, conforme declarei a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar em direção ao poente do sol será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente tu, forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tenho eu te ordenado? Ser forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que fores. Então Josué ordenou aos oficiais do povo, dizendo: passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo, dizendo: preparai as vossas provisões, pois em 3 dias atravessareis sobre esse Jordão, para entrares na posse da terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuí-la. Amém? Eu queria focar no versículo 11, né? Porque nesses últimos dias, compartilhando um pouco da experiência que eu e que a minha família a gente vem vivido, Deus nesses dias vem nos transicionado, sabe, de uma estação e para outra estação, e a gente vem, né, graças ao Senhor, conseguindo alcançar muitas promessas que Deus nos fez há tempos atrás. E eu queria em específico destacar o verso 11 que diz: preparai as vossas provisões, pois em 3 dias atravessareis sobre o Jordão. E eu creio que não só comigo e minha casa, mas eu creio que cada um aqui tem uma promessa. Eu creio que cada um aqui tem uma promessa ao qual Deus revelou, ao qual Deus depositou sobre o seu coração, seja dias atrás ou seja anos atrás. E eu queria te dizer o seguinte, que é chegado e vai já chegar o tempo de começar a acessar a promessa ao qual Deus nos fez dias atrás, sabe? É tempo de começar a acessar a promessa que Deus fez ao nosso coração, sabe? E antes de adentrar a promessa que Deus nos faz, antes do povo adentrar a terra prometida e começar a acessar esse lugar, é necessário uma preparação. É necessário preparar tudo aquilo que Deus já nos entregou para acessar a terra da promessa da forma que Deus deseja. Porque muitas das vezes a gente anseia muito transicionar, a gente anseia muito alcançar as promessas, mas a gente não se prepara da forma devida para alcançar aquilo que Deus deu, que Deus nos falou. E às vezes, por não nos preparar da forma correta, nós acabamos ficando pelo deserto, assim como muitos ficaram, sabe? Então eu queria trazer esse entendimento essa noite, para o início daquilo que Deus quer falar. Comece a se preparar e preparar aquilo que Deus já te entregou para acessar a promessa. Comece a se preparar para atravessar o Jordão e começar a plantar os seus pés naquilo que Deus te prometeu. E esse preparo, né, ele está condicionado a também discernir aquilo que devemos levar para a nova estação, aquilo que devemos levar para a próxima estação e aquilo que também devemos deixar para trás.
Porque Deus, sempre quando Ele vai nos transicionar, primeiro Ele nos purifica. Antes de nos transicionar, Deus purifica o nosso coração, Deus purifica a nossa mente, Deus arranca costumes antigos e nos coloca sobre novos costumes, sabe? Então eu queria levar junto com vocês hoje a esse entendimento, que Deus possa essa noite, e a partir dessa noite, na verdade, começar a nos dar discernimento, para entender aquilo que a gente precisa deixar para trás, para começar a acessar o novo de Deus. Porque eu acredito que não dá, e não é o desejo de Deus, que a gente carregue coisas passadas, uma mentalidade ultrapassada, um coração que não está puro como deveria, para acessar aquilo que Deus tem para nós. E eu anotei alguns tópicos aqui específicos, e queria voltar lá para o versículo 1 de Josué, que diz assim: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te e vai sobre esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que dou aos filhos de Israel. E uma das coisas que Deus também colocou no meu coração é o seguinte: a transição também depende de uma decisão nossa. Porque muitas das vezes a gente só se preocupa com o sobrenatural, o mar que Deus precisa abrir, o rio que Deus precisa abrir, a porta de emprego que Deus precisa abrir, mas a gente esquece de entender que também depende da nossa decisão de querer transicionar. Porque Deus fala com Josué: levanta-te e vai sobre o Jordão. Então é necessário um posicionamento firme e convicto daquilo que Deus derramou sobre nós e sobre nossa mentalidade, para começar a acessar essa promessa. Então eu queria convocar cada um aqui hoje a começar a tomar esse lugar de decisão. Decida transicionar, decida mudar a sua realidade, decida começar a acessar aquilo que Deus vem colocado no seu coração nesses últimos dias. Porque muitas das vezes a gente deixa de acessar, não porque Deus não quer, ou porque Deus não vem feito maravilhas em nosso meio, mas é por falta de decisão, sabe? E eu queria discorrer mais um pouco sobre esse versículo, sabe? E é uma das coisas que Deus vem de forma muito intensa colocado no meu coração, no coração também da nossa casa. E é o que eu entendi, e o que me vem feito transicionar nesses dias é essa decisão. E também uma decisão de não voltar atrás com os velhos costumes ou com aquilo que a gente fazia, porque isso retarda o cumprimento da promessa. E eu queria compartilhar um pouco do que eu venho vivido, né? Para quem não sabe, um tempo atrás eu trabalhava com mototáxi aqui no centro, perto do Coxinha. Os meninos ali me via muito ali. Eu trabalhava, para você ver como é que Deus é bom, gente. Antes eu trabalhava do lado do lugar que hoje eu trabalho. E hoje eu trabalho no consórcio da NUC, junto com o Diegão, com o Eric, né? Josué não está aqui hoje, mas amém, um chefe. Mas eu queria dizer o seguinte, que quando eu recebi essa oportunidade de entrar nessa nova estação profissional, foi um desafio muito grande para mim, porque eu tinha pendências para resolver, eu tinha contas para pagar, né? Ainda tem, mas amém, amém, amém. Mas foi necessário uma decisão minha para querer acessar esse novo lugar e de fato abandonar tudo aquilo que eu fazia antes para poder transicionar. E eu digo porque depois que eu disse sim para a proposta que eu recebi, que eu creio que não foi só de um homem, mas foi de Deus para a minha vida e para a vida da minha família, eu comecei a desfrutar de coisas em Deus que eu jamais imaginaria desfrutar. E depois de alguns dias eu recebi convites, propostas para voltar a exercer a profissão que eu exercia de uma forma mais, como eu posso dizer, tranquila, né? Mas eu decidi dizer não para aquilo que eu vivia lá atrás. Porque a gente precisa entender que para a gente manter uma constância nessa transição, a gente manter uma constância naquilo que Deus vem nos levado, é necessário abandonar tudo aquilo que a gente vivia nos tempos passados. E eu poderia muito bem continuar trabalhando no consórcio e fazer um bico de mototáxi por fora, por que não? Um recurso a mais, um dinheirinho a mais, sempre é bem-vindo.
mas eu entendi que para poder desfrutar da totalidade daquilo que Deus tinha me dado, era necessário eu confiar somente na porta que Ele abriu, sabe? E eu queria trazer esse entendimento essa noite. Se Deus vem te transicionado, se Deus vem te convocado a dar um novo passo, um passo a mais, não volte atrás. Foi cantado aqui, né? Eu queimei minhas carroças. Então, de fato, queime suas carroças essa noite. Queime suas carroças essa noite, não volte para trás e continue avançando, porque esse é o desejo de Deus. Amém? E eu queria compartilhar mais um ponto específico que Deus também vem colocar no meu coração, que é o seguinte: o maná é para o deserto e não para a terra prometida. E eu queria destacar, né, essa mensagem que Deus pregou no meu coração, porque tem provisões que são para um ambiente específico, que foi para o povo naquele tempo. O maná era uma provisão que era para o deserto, mas não era uma provisão que seria necessária na terra da promessa. E eu queria dizer isso essa noite: entenda que o maná é somente para o deserto, o maná não é para a terra prometida. Então, a cada estação que Deus nos leva a uma nova provisão, a cada estação há uma nova provisão da parte de Deus para nós. Então não fiquem apegados ao maná do deserto. Eu sei que é bom. Não fiquem apegados ao maná do deserto. Não fiquem apegados ao deserto, porque o deserto não é... Como é que é? Amém. Porque o deserto não é o cumprimento da promessa. O deserto é o processo para se achegar ao cumprimento da promessa. Então não se apeguem ao maná do deserto, não se apeguem àquilo que o deserto oferece. Comecem a entender que também quando esse maná ele começa de certa forma se esgotar, é porque o tempo de transição ele vem chegado. E é uma das experiências que eu também venho vivido, que muitos recursos que eu tinha, eles começaram a se esgotar, e eu falei: Deus, e agora? Deus, o que eu vou fazer para pagar isso aqui? Porque a nossa preocupação maior sempre é essa: Deus, como é que eu vou resolver essa necessidade? Sendo que Deus é um Deus todo-poderoso, que supre todas as nossas necessidades. Mas quando a necessidade bate à porta, a gente geralmente se desespera, a gente fica ansioso, fica preocupado, como se a gente não conhecesse o Deus grande e poderoso que nós temos. Então eu também queria destacar que quando os recursos começam a se esgotar, é porque a transição ela vem chegada. É porque o Jordão ele vem sido notório aos nossos olhos, porque o Jordão é uma referência a um marco de transição. Elias, antes de subir aos céus, ali estava às margens do Jordão. Jesus foi batizado no Jordão. Muitos outros tiveram experiências às margens desse rio, e é um rio que marca um tempo de transição. Então eu queria dizer que se você vem visto o Jordão de forma espiritual, é porque a transição e a promessa que Deus te fez, ela vai começar a se tornar palpável nesses dias. Então eu também queria trazer uma palavra não só de despertamento, mas também de encorajamento, para que cada um aqui seja como Josué, como Deus disse para Josué ser: sejam fortes e corajosos, porque o tempo da promessa está chegando, porque o cumprimento da promessa está próximo. Amém? Então não se preocupe quando os recursos começarem a se esgotar, não se desespere quando a necessidade bater a porta, porque é um sinal de Deus, que a transição ela vem chegando na vida de vocês. E eu queria contar algo também que aconteceu essa semana lá no serviço. Eu estava no plantão, que a gente fica dentro da loja, e chegou um rapaz querendo fazer o consórcio de uma moto. E a gente que é vendedor, a gente quer vender, né? Então, às vezes, eu falo de mim, a gente acaba esquecendo de preocupar com a realidade do cliente ali, só quer vender, né? O rapaz entrou na loja e falou assim: cara, eu preciso comprar uma moto, como é que eu faço para comprar uma moto? Eu expliquei os processos para ele,
E no meio da conversa ele chegou para mim e falou o seguinte: cara, não tem carteira. Eu dirijo carro, mas não tenho carteira. Eu preciso de uma moto, mas eu não tenho carteira. E eu falei com ele o seguinte: dá uma acalmada no coração, tira a sua carteira primeiro e depois você vem aqui que a gente conversa. Foi um desafio para mim também dizer isso, porque eu queria vender. Mas depois, conversando com esse cliente, ele me falou: cara, porque a necessidade é grande. E eu falei com ele: cara, eu te entendo, eu também venho passado por coisas específicas como você vem passado. E eu falei com ele: mas não se preocupa, Deus está cuidando de todas as coisas, sabe? Então eu falo porque às vezes quando a necessidade chega, a gente torna a necessidade maior do que o propósito. E eu comentei isso com minha esposa, foi ontem ou hoje, se eu não me engano, que às vezes, quando a necessidade chega de fato, a gente torna ela mais importante do que o cumprimento da promessa e do que o propósito que Deus derramou sobre o nosso coração. E eu falei com esse rapaz, falei: calma, tira a sua carteira primeiro e depois você volta que a gente vai resolver. E eu queria dizer isso, que quando o recurso começar a se esgotar, quando a necessidade bater a porta, não se desespere, porque não é um sinal de reprovação de Deus, porque é uma experiência também que eu passei por achar que por conta dos recursos se esgotarem, porque a necessidade estava batendo a porta, que eu estava fazendo algo que Deus havia reprovado. E eu demorei a entender isso, que quando os recursos começam a se esgotar, não quer dizer que a gente vem sendo reprovado por Deus, ou pode ser que sim, depende da realidade de cada um. Mas também é um sinal de Deus que essa transição ela vem chegando, e é necessário essa decisão nossa de querer transicionar para um novo tempo. Porque não adianta Deus te prometer que você vai gerar um filho, que você vai casar, que você vai conquistar muitas coisas, se você não decidir viver o que Deus prometeu. Por isso que eu acredito que nessa transição do povo do Egito, e nessa transição para chegar à terra da promessa, muitas gerações ficaram no deserto, porque não decidiram querer acessar a promessa que Deus havia feito. Muitos ficaram para trás no deserto, sem esperança, com saudades do Egito, porque não decidiram viver o que Deus tinha prometido. E não só não decidiram, mas também não escolheram depender de Deus para viver a promessa. Porque muitas das vezes a gente se apoia muito na promessa, mas não no Deus da promessa. E eu queria também trazer essa mentalidade essa noite, antes da gente prosseguir. Comecem de fato a depender do Deus da promessa. Comecem de fato a depender que Deus vai suprir todas as nossas necessidades em todo o tempo. Aleluia, Jesus, Tu és santo. Amém, Jesus. Amém, amém, Pai. Tu és santo, Jesus. Eu queria falar um pouco também a respeito, eu anotei vários tópicos, viu, gente, porque Deus é bom, Deus é bom. Eu queria dizer que a transição também, ela é um lugar espiritual. Porque às vezes a gente também condiciona a transição somente a uma transição de emprego, a uma transição financeira, a uma transição, não sei, o que você vem vivido. Mas a transição também, ela é uma decisão espiritual. Decida transicionar sua mentalidade, decida transicionar de forma espiritual, sabe? Para que você de fato venha ser cheio e encorajado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos voltar aqui no verso 11. Só um minutinho. Não, pulei. Achei. Passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo, dizendo: preparai as vossas provisões, pois em 3 dias atravessareis sobre esse Jordão, para entrardes na posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuí-la. Então já há uma promessa designada por Deus. O que falta é uma decisão. Eu queria perguntar aqui essa noite, e pode levantar a mão, não fica com medo não. Quem aqui está disposto a dar uma resposta decisiva para Deus essa noite? Amém? Não tenha medo, seja forte e corajoso e decida avançar, decida transicionar.
Decida acessar o lugar que Deus disse para você que você acessaria. Decida acessar a terra que Deus te prometeu. Amém? Quando o Jordão estiver à vista, sinaliza que o deserto está no fim e a terra prometida está à frente e que existe uma nova porção. Ah, Deus, Tu é maravilhoso, Jesus. Amém. Eu acho que hoje eu vou ser um pouquinho breve, gente, mas vamos lá. Quando o Jordão estiver à vista, sinaliza que o deserto está chegando ao fim. Então eu queria te dizer que o deserto não é eterno. O processo não é eterno. A aflição do deserto não é eterna. A angústia do deserto não é eterna. As dúvidas que às vezes o deserto nos ocasiona no nosso coração não é eterna. Sabe? Então, de fato, tem esperança, seja forte e corajoso, porque o deserto está chegando ao fim. Depois da travessia do Jordão, é claro que o povo ainda tem muitas batalhas, travam muitas batalhas, mas Deus fala no final do verso 11: pois em 3 dias atravessarei sobre esse Jordão para entrares na posse da terra. Através da travessia do Jordão, de fato, os nossos pés começam a tocar a terra que Deus nos prometeu. Então eu quero dizer, se você vem passar por dias difíceis, se a necessidade vem de alguma forma tentado te distrair do propósito, vem tentado te distrair da promessa, se a necessidade vem te arrancado de um lugar de descanso em Deus, de confiança em Deus, seja forte e tenha bom ânimo, porque o deserto está findando, o deserto está chegando ao fim, sabe? Então não se apeguem ao deserto. O deserto é passageiro, mas a promessa de Deus é eterna. O deserto é passageiro, a aflição é passageira, mas o descanso que Deus nos proporciona depois dessa transição é eterna. E muitas das vezes a gente se esquece disso. A gente esquece do descanso que nos aguarda, da promessa que é eterna, da bondade de Deus que é eterna, de tudo que nós vamos desfrutar através dessa promessa que é eterna. Os frutos daquilo que Deus te prometeu são eternos. Então não desista em meio ao processo. Se você está às margens do Jordão, atravesse. Se Deus abriu o rio para você passar, decida atravessar. Decida sair de um lugar de estagnação e comece a avançar para aquilo que Deus te prometeu. Porque muitas das vezes no deserto a gente fica acomodado, a gente não sonha mais, a gente não almeja mais avançar. Mas o deserto não é um lugar de morte, mas de processo. Na verdade é um lugar de morte para o nosso eu. E para começar, de fato, sermos cheios da glória de Deus. Sabe? E hoje eu não vou ser muito longo, como eu sou muitas das vezes no GC, porque o mestre Dário está ali, sabe como é que é, às vezes tem que me puxar ali, senão eu não paro. Mas, sabe, então eu queria dizer isso essa noite. Se você vem passar por dias difíceis, dias de aflição, não desista, não pare de caminhar, atravesse o Jordão. E também entenda que a sua decisão de transicionar vai carregar outras pessoas com você para acessar esse lugar. A minha decisão hoje de dizer um sim para estar aqui trouxe a presença da minha mãe para esse ambiente, sabe? Então a nossa decisão também de transicionar não é só uma transição que vai ser pessoal, é uma transição que vai ser familiar. Então entenda que a sua decisão vai levar pessoas com você para acessar também as suas promessas. Porque a promessa que Deus nos faz, ela não fica retida somente em nós. A promessa que Deus nos faz, aquilo que Deus nos entrega, ela transborda na vida de outras pessoas. Toda vez que a gente decide transicionar algo a mais de Deus, essa é a chegada a nós. E voltando no capítulo 1, novamente, deixa eu só achar aqui, glória a Deus.
Tu és santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Ah, Pai, Tu és santo, 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 Jesus. Bem no início do versículo 11, fala o seguinte: passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo, dizendo, preparai vossas provisões. Então eu entendo que quando Moisés morre, Deus levanta Josué e fala com Josué: levanta-te. Josué, levanta-te e vai sobre esse Jordão, tu e todo esse povo. Então o convite para transicionar não era somente para Josué, era para todo o povo. E eu creio que no meio daquele povo ainda tinham pessoas que estavam apegadas ao deserto, tinham pessoas que não acreditavam mais que a promessa iria se cumprir. Porque eu sei que quando Deus nos promete algo, Ele pode sim fazer de forma imediata, mas pode ser que demore um tempo. E como a gente vem preparado o nosso coração, se essa promessa levar um pouco mais de tempo para se cumprir? Nós vamos fazer como esse povo fazia, nós vamos murmurar, nós vamos sentir saudades do cativeiro, porque muitas das vezes é o que fazemos. Pelo fato da promessa demorar um tempo para se cumprir, nós começamos a sentir saudades do cativeiro. Nós começamos a sentir saudade daquilo que a gente vivia lá atrás. Então eu queria dizer isso essa noite: se Deus te fez promessas, Ele vai cumprir. Se Deus te designou um propósito específico, seja na área financeira, seja na área profissional, familiar, seja na área espiritual, Ele vai cumprir, porque o Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Amém? Então eu queria dizer isso essa noite: sejam fortes e corajosos, porque o deserto está chegando ao fim. O processo está chegando ao fim. A aflição está chegando ao fim. As lágrimas estão chegando ao fim. A necessidade está chegando ao fim. Porque muitas das vezes, queridos, a gente acha que a necessidade que a gente passa momentânea, ela vai ser eterna. E por isso que ela nos leva a tomar decisões precipitadas. Como esse rapaz que foi me procurar, queria uma moto e nem tinha carteira para dirigir. E eu falei com ele o seguinte: não faz isso não, porque eu já fiz. Eu paguei uma multinha de R$880 no dia que eu fiz. E ele falou: sério, rapaz? Eu falei: sério. Eu falei: não faz não, que a PRF me pegou e não deu bom não. Mas enfim. Então, é isso que eu queria transmitir essa noite, sabe? Eu queria encorajar cada um que está aqui a permanecer firme naquilo que Deus te prometeu. Porque se de fato você vem visto o Jordão, é porque a terra da promessa, o que Deus te prometeu, aquilo que Deus derramou sobre o seu coração, está próximo para se cumprir. Está próximo para se cumprir. E vai transbordar na vida de outras pessoas que também estão do seu lado. Então, quando você pensar em desistir, quando você pensar em voltar atrás para o tempo de cativeiro, olhe para as pessoas que também precisam da sua decisão. Para de ser egoísta. Porque eu falo que se eu, como homem da minha casa, não tivesse começado a me posicionar, a minha esposa e o meu filho também não começariam a desfrutar aquilo que a gente vem desfrutando. Então eu queria dizer essa noite também: para de ser egoísta. Pensa na sua família, pensa nas pessoas à sua volta, pensa no corpo de Cristo que é essa igreja, sabe? Porque muitas das vezes a gente é muito egoísta. A gente decide ficar estagnado porque, Deus, já está bom. Aqui no deserto está bom, está chovendo maná todo dia, tem um negocinho para mim comer, minha roupa não perde, então está bom. Que o outro se lasque para lá, desculpe a palavra. E muitas das vezes a gente é egoísta, a gente decide se estagnar no deserto e não se preocupa com o próximo, não se preocupa com a nossa família, ou com a nossa própria esposa, com o nosso próprio marido, para quem é esposa. Então eu queria dizer isso essa noite: toma posição,
decida atravessar o Jordão, decida transicionar, abandone o medo, abandone a dúvida, porque hoje o que mais vem roubado, aquilo que Deus vem depositado em nós é a dúvida. A dúvida nos faz parar, a dúvida nos faz estagnar no lugar. A dúvida te faz permanecer em meio ao deserto, desfrutando de fato do maná, mas Deus tem uma terra que mana leite e mel à sua espera. Então eu queria dizer essa noite, a escolha é sua. Ou você continua no deserto, comendo maná, ou você avança para o que Deus te prometeu, para uma terra de abundância, para um lugar de prosperidade. Quando eu falo de prosperidade, eu não falo de recursos financeiros mesmo que fazem parte. Então decida essa noite, tome posição essa noite. Você que vem precisar tomar uma decisão para romper, você que vem no seu quarto, no seu secreto, orado ao seu Pai que está no céu: Deus, mas por que as coisas não mudam? Eu venho passando tanta necessidade, por que o Senhor não faz algo? As coisas vêm sido tão difíceis, e por que nada muda? Eu oro, eu peço ao Senhor, eu jejuo, e por que nada acontece? É porque, querido, e muitas das vezes, de fato, nós temos que orar, jejuar, com certeza, mas o que a gente precisa fazer é se posicionar, ter uma ação diante daquilo que Deus disse ao nosso respeito. Então eu queria dizer essa noite: decida avançar, decida transicionar, decida tocar a promessa que Deus te fez. Decida, e é hoje, não é amanhã. Porque muitas das vezes o que a gente faz é vir para um culto, se emocionar, vir para o altar: Deus, eu entendi, eu quero me posicionar, vamos lá, mas Deus, amanhã, né? Porque hoje é sábado à noite, amanhã é domingo, né? Me esperar chegar segunda-feira, e segunda-feira eu tomo uma decisão, porque, né? Tem tempo ainda. Eu queria te dizer que quanto mais você procrastina, mais a sua promessa se distancia de você. Quanto mais a gente deixa de decidir e de fazer hoje o que Deus nos chamou para fazer, a nossa promessa ela se distancia cada vez mais, e a nossa vida ela não muda. Eu creio num Deus grande, sabe? E Deus tem coisas grandes para nós. Porque muitas das vezes a gente se contenta com tão pouco. Se Deus é grande, Ele também tem coisas grandes para nós. Deus não tinha um deserto para o povo, mas tinha uma terra que manava leite e mel, querido. Então não se acostume com a sua necessidade, porque ela é passageira. Decida avançar, decida crescer em Deus, mas também em todas as áreas, porque é isso que Deus deseja de nós. Que nós sejamos pessoas que vamos tocar a nossa igreja, a nossa cidade, a nossa nação, a nossa família. Mas é necessário essa decisão de transicionar para aquilo que Deus nos chamou. Sabe? Muitas das vezes eu me deparo e falo: Deus, será que se a gente já tivesse se posicionado como deveria, será que Teoflotone estaria diferente? Será que o Brasil estaria diferente? Será que a minha casa estaria diferente? Será que o meu casamento estaria diferente? Será que os meus filhos estariam diferentes? Será que o meu ambiente de trabalho estaria diferente? Então eu queria trazer isso essa noite. Decida avançar, pelo amor de Deus. Decida avançar, é isso que Deus quer de nós. Deus não nos chamou para viver uma vida estagnada em meio ao deserto. Deus nos chamou para viver uma vida de abundância em meio à terra da promessa. Jesus, Tu és santo, Deus. Então decida hoje. Decida hoje alcançar aquilo que Deus te prometeu. Porque a única coisa que Deus repete várias vezes para Josué, no verso 5: não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo, e não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Deus está deixando claro para Josué: ei,
avança, não vou te abandonar. Como eu estive com Moisés, estarei contigo. Não haverá homem capaz de permanecer diante de ti, não haverá principado, potestade, homem algum para resistir a você, quando você se decidir a se posicionar e avançar para aquilo que Deus tem. E no verso 6, ser forte de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente ser tu forte e muito corajoso, muito corajoso. É para essa realidade que Deus nos chama essa noite, que sejamos homens e mulheres muito corajosos. Que sejamos homens e mulheres corajosos, firmes naquilo que Deus nos chamou. Porque Deus é fiel, querido. Não tem muralha que Deus não possa derrubar, não há mar que Deus não possa abrir. Você acha mesmo que um não de um homem vai te impedir de alcançar aquilo que Deus te prometeu? Ah, Jesus. Não tenho eu te ordenado, no verso 9, ser forte e de boa coragem, não temas, tampouco fiques desanimado. E eu sei que uma das coisas que a gente mais fica quando as coisas parecem que vão dar errado é ficar desanimado. A gente desanima. Eu também esses dias dei uma desanimada no serviço, porque ainda não consegui vender o que eu queria. Até falei com o Diegão, dá um help aí, porque... E às vezes a gente fica desanimado, que nem eu fiquei essa semana. Deus, mas eu estou me esforçando, eu estou conversando com pessoas, eu estou buscando fazer o que eu tenho aprendido, mas por que não vem acontecido o que eu queria que acontecesse? Porque muitas das vezes a gente se condiciona muito ao que eu projetei, ao que eu achei que iria acontecer. Porque muitas das vezes quando a gente transiciona e começa a chegar à promessa, a gente acha que não vai ter mais batalha nenhuma. A gente acha que não vai ter mais guerra, a gente acha que vai ser só um bem bom. Transicionei, agora é só desfrutar. Não. Antes desse desfrute ainda tem batalhas para serem travadas. E eu queria dizer que também essa transição não é só uma transição para a promessa, mas é uma transição para guerras maiores, é uma transição para gigantes maiores, é uma transição para derrubar muralhas maiores, mas também é uma transição para uma fé maior. É uma transição para uma dependência em Deus maior. Porque se o povo dependia e tinha fé e acreditava no que Deus iria fazer em meio ao deserto e conceder vitórias, ainda mais quando se aproximava da promessa. Porque quanto mais a gente se aproxima da promessa, maior é o ataque do inimigo para nos fazer parar. Então eu queria também trazer esse entendimento essa noite. Entenda, se prepare para a batalha. Se prepare para a batalha que Deus vai condicionar você a lutar nesses dias. Porque essa transição, querido, vai de fato te levar à promessa, mas também a batalhas maiores, que vai requerer de nós uma fé maior, uma dependência maior em Deus. Sabe? Às vezes a gente se apoia demais no que a gente tem, no nosso próprio entendimento. Eu me questionei esses dias, eu falei, Deus, mas eu estou fazendo tudo certinho, eu aprendi, eu estou aplicando aquilo que eu ouvi de pessoas, mas por que não vem acontecido? E Deus me fez entender, falou, filho, não é porque você vem transicionado que as batalhas cessaram, não é porque você vem chegado perto da promessa que as batalhas vão diminuir, elas vão aumentar. E isso vai requerer de nós uma fé maior, uma dependência maior em Deus, não em nós, não nos nossos recursos, não no nosso próprio entendimento, não uma dependência no nosso jejum, porque às vezes a gente jejua e jejuei, agora eu sou o cara, velho. Quem parar na minha frente, o pau vai quebrar, sabe? Isso acontece muito. A gente faz uma campanha de oração, de fato é necessário. A gente jejua vários dias e é necessário. Mas o que nos faz vencer é a nossa dependência em Deus.
O nosso jejum, a nossa oração nos aproxima de Deus para que a gente tenha uma fé maior e uma dependência maior para poder alcançar aquilo que Deus prometeu. Então eu queria, para finalizar, eu queria de fato concretizar essa mensagem com isso. Decida avançar, querido. Decida hoje. Decida começar a caminhar para aquilo que Deus te prometeu, com o entendimento que a sua família e pessoas também vão acessar o lugar que você conquistou. Porque eu também acredito que muitas das vezes os nossos familiares, antepassados, não alcançaram, não acessaram alguns lugares, e cabe a nós acessar esse lugar. Cabe a nós transicionar e conquistar aquilo que os nossos antepassados não conseguiram conquistar. E quando eu falo de não conseguir conquistar, não é por tempo, porque Abraão também não viu muitas coisas. Mas quando eu falo de não conquistar, foram de pessoas que ficaram pelo deserto, que deixaram a angústia, que deixaram o desânimo, que deixaram muitas coisas o paralisar. Então eu queria convidar todos vocês para ficar de pé neste momento. Tu és santo, Jesus. Tu és santo.